O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ela chegar e bater, que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficar certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos hoje ao 19º domingo do tempo comum. O coração da reflexão de hoje está na mesma sequência do que nós estamos ouvindo nos últimos domingos. Sobretudo o domingo passado, quando nós ouvimos falar que nós devemos tomar cuidado com as riquezas que não levam a lugar nenhum, e que nós devemos cultivar a verdadeira riqueza. O que é ser rico diante de Deus e o que nos deixa pobre. Isso nós ouvimos domingo passado. O coração da reflexão é esse: qual é o seu tesouro real, verdadeiro? O que se pode chamar de tesouro? Por o que você pode gastar a sua vida, se doar e se entregar, que vai valer a pena? Como a palavra dizia domingo passado, cuidado com a vaidade das vaidades. Cuidado para não colocar amor onde não tem e paixão onde não merece. Você desperdiça a vida. E hoje então, a palavra continua, mas apresenta para nós mais uma palavra. Além de falar do tesouro, nós hoje falamos da palavra vigilância. Estar atentos, estar preparados. Mas aqui tem uma coisa que nós temos que entender muito interessante. O evangelho que nós escutamos hoje, nós devemos entender o que estava acontecendo lá naquele tempo. E o que é que estava acontecendo lá, que está acontecendo hoje e agora? Quando o evangelho foi escrito, ele estava servindo para quê? E agora ele serve para quê? O que está acontecendo nesse tempo, que era exatamente como acontecia já naquele tempo?
Duas coisas que nós precisamos perceber. O Evangelho começa dizendo: não tenhais medo. Primeira pergunta: está falando de medo por quê? Alguma coisa está causando medo naquela época. Alguma coisa está ameaçando. Existe alguma ameaça, senão o Evangelho não diria: não tenhais medo. Mas qual que é a ameaça daquele tempo que continua sendo ameaça hoje? Primeira pergunta. Segundo, não tenhais medo, pequenino rebanho. Por que pequenino? As coisas de Deus são tão boas, deveria ser grande rebanho. Por que que o rebanho era pequeno lá e hoje ele cresceu? Não, ele continua pequeno. Então nós temos que responder: por que que o rebanho continua pequeno? E por que que o rebanho era pequeno? E o Evangelho de 2000 anos atrás é o mesmo para hoje e para 2000 anos atrás. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Vamos lá. Primeira resposta: por que que Jesus está dizendo, o Evangelho está dizendo, não tenhais medo? Porque os cristãos estão sendo ameaçados. O sistema, sobretudo na época, o sistema do Império Romano, sobretudo, degolava pessoas, matava pessoas, perseguia. E esse Evangelho foi escrito exatamente para isso, para a comunidade resistir. Pode ser chamado de Evangelho ou de palavra da resistência. É uma palavra de ordem. Não tenhais medo. E esse povo que está matando não pode tirar a vida de ninguém, porque Deus é o verdadeiro tesouro. É isso que a palavra quer dizer naquela época. Porque eles estavam passando sufoco. Eles não estavam sendo compreendidos. Houve muita perseguição aos cristãos. Mas e hoje? Pelo menos aqui na nossa realidade. Aqui na nossa realidade não se mata ninguém por ser cristão. Pelo menos. Mas qual que é a forma de atacar hoje? O sistema continua atacando. Hoje não se mata corpo, se mata valores. A crueldade aumentou, mas é uma crueldade velada. Hoje, de algum modo, tenta esvaziar a importância da fé. De algum modo, tenta disfarçar a importância da nossa fé. De algum modo, o sistema tenta relativizar a nossa fé. É uma fé como qualquer outra, Deus é um só. Do jeito que você acreditar, tanto faz, qualquer igreja está bom. Será que é assim? As coisas podem ser levadas desse jeito, a toque de caixa? Hoje, a mudança, o sistema continua atacando, mas de outra forma. O sistema continua perseguindo, mas de outro modo, atacando valores, desde criança até os adultos, atacando família, atacando casais, atacando o amor verdadeiro, atacando a castidade, músicas, canções, televisão, moda. O modo de atacar mudou, mas a palavra diz do mesmo jeito: não tenhais medo. Agora, por que então, já está respondida a primeira pergunta, a ameaça de antes é a mesma de hoje. E cristão, para ser cristão, vai ser sempre ameaçado. Porque num sistema que quer viver como o mundo está, o cristão vai ser sempre uma ameaça. E o mundo vai tentar nos intimidar. Mas a segunda pergunta que eu fiz: por que pequeno rebanho? Naquela época, o rebanho era pequeno porque estava começando. Eram os primeiros discípulos de Jesus, eram poucos mesmo. Eram 12, depois mais alguns. Então por isso que a palavra está dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho. Mas depois de 2000 anos, por que que o rebanho continua pequeno? Porque fidelidade é para poucos. Fidelidade a ponto de morrer são poucos. Muita gente quer ter fé, mas vida fácil. Muita gente quer igreja, mas não quer compromisso. Muita gente quer Deus, mas não quer cruz. Muita gente quer milagre, mas não quer ajoelhar, não quer rezar, não quer calo no joelho. Quer milagre, mas não quer se sacrificar, como tantos santos morreram pela fé. O rebanho vai ser sempre pequeno, porque a maioria quer vida fácil. E para amar não pode ter vida fácil. Para ser cristão não pode ter vida fácil. Para carregar a cruz não pode ser vida fácil. Não é qualquer um que carrega a cruz, que perdoa, que enfrenta, que ama até o fim, que não é desertor. É por isso que o rebanho vai ser sempre pequeno. Porque é difícil a maioria pensar assim. Fidelidade de verdade, acaba sendo a minoria. Fidelidade para viver e para morrer. Mas qual é a maior preocupação do Evangelho? Que você consiga persistir, resistir, para que no final, o que é o mais importante que o Evangelho quer mostrar? Que nós precisamos resistir para que no final não corramos o risco de ser contado no número dos infiéis, que serão partidos ao meio.
Para o evangelho, a morte não é nada, mas se tornar um traidor é o fim de tudo. Para o evangelho morrer não é problema, porque você vai viver em Deus. Para o evangelho morrer nesse mundo não é problema, porque esse mundo é passageiro. O maior problema para o evangelho é você viver nesse mundo traindo a si mesmo, viver vendido, corrompido. Essa é a maior ameaça. A maior ameaça para o católico, para o cristão de verdade, não é você morrer, é você viver como morto, sem valor, viver relaxado mais ou menos, já morreu. É isso que o evangelho quer. Tome cuidado, quem muito foi dado, muito será cobrado. Esteja preparado o tempo inteiro, seja vigilante, resista e persista. Aí aqui entro com uma frase muito forte, muito importante mesmo. Preste atenção. O bom soldado, ele luta até a morte. E mesmo morrendo, quando ele morre, ele ganha uma herança. Ele ganha a herança de ser eterno, de ser honrado e lembrado para sempre. O mau soldado, ele desiste da luta e da batalha. E ele ganha para sempre o esquecimento, a desonra e a vergonha. E vira piada. Desertor. E o desertor é esquecido. E a vida dele foi inútil. Vale mais um soldado que morre lutando do que um soldado vivo vendido, que abandonou a sua batalha e faz de conta que não conhece mais a sua luta, de medo ou de covardia. É preferível morrer lutando. É isso que o evangelho quer mostrar. A maior derrota para um católico, para um cristão, é ele desistir, trair a si mesmo. Às vezes é um peso ficar vivo quando você está vivo, mas está morto. Vive vendido e assombrado, sem identidade. E é aí que nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que ser católicos de verdade, cristãos de verdade e cristãos fiéis. Olha essa igreja e fico feliz, ela está cheia, graças a Deus. Mas faço uma pergunta dolorida. Se um jornal viesse aqui, a notícia do jornal vai ser qual? Número. Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida estava repleta de fiéis, com 200, 300, 400 fiéis. Essa seria a reportagem normal. Mas se eu lesse uma reportagem dessa, eu ia perguntar, tá, correto, aqui dentro teria 400 pessoas, mas todos são fiéis, os que estão aqui dentro? Porque do lado de Jesus tinha um traidor, na mesa. É uma pena que hoje a gente não pode falar que todo mundo é fiel, porque a gente diz os fiéis, foi feito um evento que reuniu 5.000 fiéis, será? 5.000 pessoas que se dizem católicos cristãos, mas nem todo mundo que se diz católico cristão é fiel. Aquela maldita expressão que foi criada, eu sou católico, mas não pratico. Sou católico, não praticante. Uma imbecilidade dessa, as pessoas às vezes falam isso de maneira comum, como se você dissesse, tem 2 mulheres, sou casado, mas eu sou traidor. É a mesma coisa dizer, sou católico, mas não pratico. Então você não é nada, você é caótico. E está aumentando o número daqueles que se intitulam católicos, mas não são fiéis à igreja. Se intitulam católicos, mas não são fiéis ao Papa. Se intitulam católicos, mas discordam da própria igreja. Como assim? Você é ou não é? Está de que lado? É um desertor? Desistiu dentro dela e não teve coragem de sair? Como assim? Ou é fiel ou não é? Não pode ser católico não praticante, tem que ser católico de verdade, praticante. Porque católico não é declaração, é vida, é prática. Você não tem que se declarar católico, você tem que viver como católico. Você não tem que se declarar cristão, você tem que viver e morrer como cristão. É isso que mais importa. Um exemplo simples que às vezes a gente tem que aprender é que nesse mundão que nós estamos aí, quando você olha e depara e vê bastante pessoas na igreja, ainda é pouco, diante do tanto de gente que tem no mundo. Muita gente não põe Deus em primeiro lugar. Muita gente não quer compromisso. Muita gente não olha para Deus, olha para si. Um exemplo claro, nós estamos no mundo, um mundo massacrante. As pessoas aprenderam que, muitas das pessoas, mas muitas mesmo, não são todas, colocou-se na cabeça que a semana é para ser massacre. A semana você tem que suportar de tudo, correr, trabalhar, correr para lá e para cá, lutar por tudo. A segunda-feira então massacre total, terça-feira insuportável, a semana você vence.
Para muitos é colocado na cabeça que sexta-feira é o dia da vitória. Sexta-feira, depois do horário do serviço, venci a semana horrível que eu tive. E agora o fim de semana para eu extravasar, comer, beber, roncar, bufar, acordar, babar, fazer de tudo. Como um porco, com a vida vazia. É o fim de semana para eu extravasar da vida horrível que eu tive a semana inteira. Mas que burrice, se você morresse no meio da semana, teria morrido pesado, amargo, a sua vida não tinha valido a pena? Todo dia é lindo. Todo dia tem que ser maravilhoso, com serviço ou sem serviço. E se o seu serviço é um peso, como é que você desperdiça a vida assim, esperando um fim de semana para viver aí como um bicho, para extravasar como um cavalo que sai do pasto, correndo, ai, que liberdade. Aí segunda, volta de novo para o curral. Aí domingo sai de novo. Isso é coisa do mundo. E para o mundão, domingo é fim de semana, é curtição. Para os cristãos, domingo não é fim de semana de curtição, é dia do Senhor. E para o cristão, o domingo é o dia de celebrar a semana inteira, que tem que ter sido boa, maravilhosa, abençoada, santificada. Domingo é para isso, para celebrar tudo que eu vivi durante a semana. E a semana tem que ser boa. Por que trabalho tem que ser peso? Por que tem que ser agressão? Por que tem que ser tortura? A não ser que você tenha uma meta massacrante na sua vida, uma vida horrível que você suporta só para ter dinheiro, para ter fama, sucesso. Ai, eu suporto esse trabalho, eu suporto essa vida, mas no fim de semana eu tenho que extravasar. Que vida é essa? Que loucura é essa? Não dá para viver assim. Viver como cristão não pode ser caótico, você tem que ter vida boa, e boa todo dia. E por que as melhores coisas a ser feitas tem que ser na sexta ou no sábado? E se você morrer antes? Todo dia é dia de ser especial. Todo dia é dia de fazer algo bom. Todo dia. Não é só trabalho na vida, todas as coisas boas. Você tem o dia de hoje, você não tem o dia de amanhã. E por isso que nenhum dia deve ser peso. Isso é vida para católico, cristão. Mas é o que eu disse. Muitas das pessoas não tem tempo nem de vir à missa. Porque o domingo é para descansar, para depois eu voltar igual um burro de carga. Não, o domingo eu digo que eu tenho para dormir mais. E adianta o quê? Fica igual um morcego escondido. Dormindo, para quê? Para descansar, para aguentar a semana horrível que eu vou ter. E quando que você vai acordar? Que isso não é vida? Nem o domingo que você tem, você não pode rezar, não tem uma hora para rezar, não pode ir à missa, não tem nenhum momento para ter uma reunião em família? Como assim? As pessoas às vezes querem benefícios, mas não quer se comprometer com a igreja. Quer ser católico, mas não quer fazer parte da igreja, não quer ter compromisso, não quer ter reunião, não quer dedicar. E depois vai cobrar de Deus o quê? Se não se dá nada a Ele. Como vai cobrar? A igreja não é só isso. Além da missa que eu celebro, a igreja é família, é idoso, é criança, tem trabalho com batismo, com casamento, com tudo, com jovem. E quem quer se doar para isso? Quem quer ajudar? Católico de nome é fácil. Católico turista é fácil. Eu visito, vou lá de vez em quando, rezo, sinto bem, obrigado meu Deus pela minha vida, racho fora. E ainda critico a igreja? Para ser bom católico, para ser bom cristão, exige um pouco mais. Pense nisso. E às vezes nem é muito. Você não precisa doar muito, mas se cada um doar um pouco do seu tempo, já faz milagre. Se cada um colocar na sua agenda prioridade para as coisas de Deus, durante a sua vida, porque é agora que você tem. Porque insensato é aquele que acha que pode se salvar sozinho. É interessante. Eu não gosto muito de fazer isso não, porque quando eu ia na missa, eu era novinho, e o padre fazia isso, ele demorava demais, era cansativo. Mas eu vou fazer dessa vez, ele pegava o folheto, demorava muito, mas eu era novinho, não entendia. Mas aqui, esse folheto aqui, tem uma frase aqui, que eu sei que vocês vão cantar e não vão nem prestar atenção, às vezes, infelizmente, é isso que acontece. As pessoas cantam o canto distraídas, mas não percebem o que está no canto. Então, isso aqui me deixou impressionado, já está lá em cima da minha mesa, já mostrei até para minha família que veio aqui, levaram. Olha só o que está escrito nisso aqui, o que nós cantamos e não percebemos. Lá no final da página aqui, lá no final, na última, lá no final, aí aqui, olha só o que está escrito aqui. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que possa adquirir. Agora, veja, morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possui aos estranhos, mesmo que se deram o seu nome a muitas terras. Você pode pôr o nome onde você quiser. Morreu, vem os outros, mesmo que seja da sua família, os outros que nascem, você nunca viu na vida, acabou, é tudo estranho, perdeu a vida, perdeu tudo, e aí? Morrem os loucos, os insensatos, igualmente, deixa tudo aos estranhos.
Por qual causa você vive? Como é o sabor da sua vida? Você conhece a vida que tem? Se morresse hoje, teria valido a pena? Qual a obra que você deixaria? E aí? No final, você seria contado entre os fiéis ou os desertores? Entre aqueles que morreram lutando ou entre aqueles que vivem, mas vivem vendidos e assombrados? Soldado bom é soldado que luta até o fim. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. E se preciso for, morrer com a honra. É preferível morrer de pé do que viver de joelhos. Creio em Deus.